gente, tudo bem? Eu me chamo Thales, eu sou professor aqui no Colégio Lato Senso, sou biólogo, mestre em educação e hoje eu estou aqui com vocês para mais uma edição do nosso querido LatoCast, que é um projeto que nós temos aqui no Colégio Lato Senso. Caso você não conheça, acesse os nossos outros episódios que estão disponíveis em várias plataformas digitais e você pode ver aí vários conteúdos sobre a nossa atualidade. Hoje eu estou aqui para um LatoCast que é mais do que especial, até porque eu não estou sozinho, eu estou muito bem acompanhado de 3 pessoas incríveis. Inclusive eu gostaria desde já de agradecer a participação de vocês e também estender... Ai, vocês são maravilhosos. A honra é nossa, né? Oi, gente. E eu também gostaria de estender esse agradecimento à família de vocês, né, que possibilitou com que vocês estivessem aqui hoje para esse diálogo. Gente, o nosso tema de hoje é, além da sala de aula, atividades que transformam. Só para a gente poder contextualizar um pouquinho, né, a gente sabe que o Colégio Lato Senso, ele acaba sendo muito conhecido pelo nosso processo pedagógico. E assim, quando a gente fala sobre o nosso processo pedagógico, é muito importante a gente entender também um pouquinho sobre como é que a gente faz no nosso cotidiano e principalmente como é que a gente faz esse processo da nossa interação dos nossos professores com os nossos alunos. Até porque, gente, a gente precisa entender a escola como sendo um corpo. E todo o corpo ele é formado por diversos membros. Nós temos o corpo docente, que são os professores, nós temos os orientadores, a supervisão, coordenação e principalmente nós temos os nossos alunos. Então esse episódio é mais do que especial porque nós também vamos possibilitar com que eles possam falar um pouquinho sobre a vivência deles. Mas ó, já estou falando demais. Eu gostaria que vocês se apresentassem e principalmente se apresentassem para os nossos ouvintes. Então vamos começar pela Grazi e aí vamos fazer assim, olha, a gente tem aqui uma orientação do que a gente pode se apresentar e falar nesse início. Eu gostaria que vocês falassem o nome de vocês, a série, a unidade que vocês estudam e principalmente há quanto tempo é que vocês estão na nossa escola. Posso começar? Pode. Oi, gente, eu sou a Grazi, eu sou aluna do 8º ano do Lato Senso Adrianópolis e eu estudo na escola a minha vida toda desde o maternal. Oi, gente, meu nome é Amanda, eu sou aluna do 8º ano da Cidade Nova e eu estou há muito tempo no Lato Senso, cerca de 10 anos. Minha vida toda eu estudei aqui. Oi, gente, meu nome é Davi. Eu sou do 8º à tarde da Ponta Negra e eu estou aqui desde o 4º ano. Muito bem, né? Então vocês já conseguiram perceber aí que todos os nossos alunos eles têm uma coisa em comum, que todos eles são alunos do 8º ano. Vale a pena a gente ressaltar que aqui na nossa escola, o 8º ano ele é a nossa última série do ensino fundamental anos finais. A gente sabe, né, que a gente tem um 9º ano ainda, mas aqui no Colégio Lato Senso, o 9º ano ele já fica por responsabilidade da coordenação do ensino médio. Mas olha, eu estava falando para vocês ainda há pouco, né, sobre um pouco da nossa proposta pedagógica, e aí tem uma questão que é muito importante, que é o seguinte, a gente precisa ressaltar também algo que me fascina muito quanto professor, que é o protagonismo dos nossos estudantes. Só para ressaltar e também às vezes até, né, deixar os nossos ouvintes um pouco mais familiarizados com essa expressão, quando a gente fala do protagonismo dos nossos alunos, nós estamos falando daquele momento em que a gente quebra aquela dinâmica clássica do professor ali na frente falando, né, e a gente coloca o nosso aluno realmente nessa posição de destaque e a gente consegue fazer isso na nossa escola e eu me atrevo até a dizer que muito bem dentro dos nossos projetos, as nossas atividades que envolvem ali a nossa, enfim, nosso cotidiano. E aí, um desses projetos que eu sou muito suspeito para falar, porque é o projeto do meu coração, é o projeto Meio Ambiente. Gente, só para, né, às vezes também dar essa orientação e contextualizar os nossos ouvintes, que às vezes até não conhece muito a nossa proposta pedagógica, o projeto Meio Ambiente é um projeto que está na nossa escola há muitos anos e é muito interessante que quando a gente fala sobre meio ambiente, dentro desse projeto, principalmente a gente quebra aquela ideia clássica de que meio ambiente é apenas a natureza, a fauna e flora, e a gente traz essa ideia do ser humano, né, de como é que o ser humano ele faz parte do meio ambiente. Os nossos alunos há pouco tempo eles passaram pela última edição deles no projeto Meio Ambiente, porque ano que vem eles vão participar de um outro projeto que é o Lato Sim, que inclusive eles vão falar também um pouco daqui a pouco sobre a expectativa deles, né, mas o projeto Meio Ambiente eles participaram agora esse ano, e tem uma dinâmica completamente diferente em relação aos anos anteriores. E a gente vai fazer assim, olha, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer para a Grazi, é o seguinte, Grazi, o que mais você gosta do nosso projeto Meio Ambiente, ou como a gente chama carinhosamente de PMA?
Gente, o PMA é o melhor projeto da vida. Eu sinceramente amo ele de coração porque eu consigo trabalhar a minha postura em frente a muitas pessoas, eu consigo trabalhar o trabalho em equipe, que é uma coisa que ajuda muita gente como pessoa, como cidadão em sociedade. No último PMA foi um exemplo de, como eu posso dizer, de debate. Então foram vários temas que ajudaram a gente como pessoa e que transformaram, sim, muita gente, muitas vidas. Porque muitos alunos, quando chegam aqui no Lato Sensu, são tímidos, não conseguem trabalhar em grupo. Então, quando a gente passa por esse tipo de projeto pedagógico, é muito importante que a gente aprenda a passar por essas dificuldades. Sinceramente, são os meus pontos fortes, trabalhar com as pessoas, falar em público, falar em frente a todos. Então, eu amo muito PMA por causa disso, porque eu posso mostrar esse meu lado. Muito bem. Ó, aproveitando aí que a Grazi citou algo muito importante, né? No 8º ano, eu citei ainda há pouco que a dinâmica ela é um tanto quanto diferente. Até porque a gente faz um processo em que os alunos eles vão representar estados do nosso país e eles precisam defender esses estados que eles estão representando e conhecer um pouco desse processo. Amanda, como foi para você essa dinâmica do 8º ano? Como você sentiu e encarou esse desafio esse ano? Assim, desde muito pequena eu participo das edições do PMA, porque o PMA é algo que vem acompanhando a gente desde o primeiro, segundo ano, porque vão diferenciando os níveis. Do segundo ano a gente sempre trabalhou muito a nossa capacidade de falar em público, porque a gente ia lá, quando a gente era pequeno, decorava falas e pegava o microfone e ia lá na frente falar. Agora, no 8º ano foi uma dinâmica completamente diferente, porque nós tivemos que nos preparar durante meses para pesquisa e debater sobre os nossos estados. O processo do 8º ano até o dia do debate, confesso que foi bem cansativo. Só que no dia foi muito leve, foi muito divertido. Foi muito gratificante, porque a gente soube que o nosso trabalho valeu a pena. Foi muito bom. E você, Davi, o que você achou da experiência do 8º ano? Cara, eu achei incrível, né? Eu, desde pequeno, eu sempre gostei muito, assim, dessa oratória, né? O ser humano, ele começa a evoluir a partir do momento que ele começa a desenvolver alfabetos, né? As primeiras palavras, começa a juntar um grupo de pessoas e formar cidades, reinos e impérios. E eu confesso que eu já estava muito ansioso para esse PMA do 8º ano, né? E como a Amanda falou, foi muito leve lá. Cara, eu senti... Sério, eu não tô nem brincando, nem exagerando. Eu senti mais medo quando eu tava simulando do que no dia. Cara, eu fiquei assim... E é por isso que existem as simulações, pra que no dia a gente possa se sentir leve, confortável, pra poder falar em público. Sim, e eu tive a oportunidade de estar na mesma sala que o Davi, e eu posso dizer que você debateu muito bem. E foi muito legal, porque na nossa sala o debate ocorreu exatamente como a simulação. Porque a gente passou por muitos simulados, por muitos ensaios até o dia do debate, com diversos temas, e estudando o nosso. Ou seja, quando a gente chegou lá, a gente já sabia mais do que deveria acontecer, a gente já estava mais do que treinado. Então, quando chegou lá, eu, por minha parte, eu não senti nervosismo algum. Sim, verdade. Eu estava mais ansiosa para que ocorresse do que com medo de que algo desse errado. Eu estava muito ansiosa para que acontecesse. E é muito importante, desculpa, pessoal, que é muito importante citar que o PMA desses anos finais, ele não é direto. Você nunca foi para uma simulação dessa e você vai simplesmente fazer uma... Não, o Lato Sensu vem trazendo as simulações, a gente vai testando, aprendendo como se portar em uma simulação, porque tem um tipo de comportamento. Então, é muito importante citar isso para os ouvintes, que não é aleatório, cair nessa simulação aqui. Não, a gente vai aprendendo, a gente vai se esforçando por meses, até a gente poder ter um bom debate, um bom desenvolvimento durante o debate. É um trabalho de meses e anos, né? Porque, como eu disse, tem a gente vai se adaptando. Sim, tem muitas edições do PMA até o dia que chega essa última edição que foi que a gente participou. E desde sempre os professores eles tentam muito trabalhar a nossa oratória, nossa capacidade de falar em público, de trabalhar em equipe, que os PMAs que a gente participou antes, de apresentação, slides, a gente atrapalhava a nossa fala. Sim, atrapalhava de certa forma a nossa fala. Só que também, com o ensaio, com a ajuda dos professores, a gente desenvolvia muito bem. Até aqueles que eram mais tímidos conseguiam falar. Sim, com certeza. Além disso,
esse ano foi uma preparação para o ano que vem, que nem o tio Thales citou, que vai ter o Lato Sim, que é como se fosse o PMA desses anos finais, numa escala bem maior, porque agora a gente vai representar países. E são 2 dias de debate. Sim, são 2 dias de São debate. uma sexta-feira à tarde e um Um sábado à manhã. Uhum. Porque são muitos assuntos a serem debatidos. Para debater sobre um país, defender o país que você está representando, É muito precisa tempo. de muita informação. Sim. E Davi, você estava falando que a simulação, ela foi, assim, um pouco mais desafiadora para você do que o próprio dia do nosso debate, Sim. né? O que a gente chama da culminância do nosso projeto. Você conseguiria também apontar outros desafios que você passou e enfrentou durante a trajetória do PMA? Professor, foi em relação à pesquisa. Né? Eu não sei se Nossa, vocês, com né, certeza. tiveram esse mesmo Porque problema. pra achar alguma coisa que seja realmente fiel, uma coisa real, é muito difícil, principalmente com essa era da fake news na internet. Realmente, e que E- seja um material de qualidade. Sim, Né? verdade. É uma ferramenta que eu utilizei muito, né, e que eu acho que eu recomendo a qualquer um que esteja buscando uma nova forma de estudar, né, se modernizar, são as inteligências artificiais. Eu não sei se vocês chegaram a usar, mas não que eu tenha feito meu trabalho, né, botado para o Vai render a sua nota, hein, obrigado. mas sempre que eu me via perdido, não sabia por onde eu ia, nem por onde eu começava, né? Eu ia, por exemplo, posso falar o nome aqui? O ChatGPT, né? E pedia dicas, né? Eu mesmo no EAI esse ano e ano passado, o meu projeto foi um vídeo, né? Bom. E para começar, eu já pedi como começar. Aí, cara, foi algo assim fenomenal, né? Eu recomendo vocês fazerem algum teste. Ele entrega dicas, ele entrega as formas de falar, né? Ser mais comunicativo e tal. E foi algo que me ajudou muito no PMA. Além disso, os professores também ajudam a gente no PMA, pra gente não ficar perdido. Os professores vão guiando a gente pra gente conseguir fazer um trabalho realmente bom. E falando sobre o que ele falou do uso de inteligência artificial, é um assunto levemente polêmico, porque é importante a gente ressaltar que o problema não é em si a inteligência artificial, E é são o as modo como pessoas você que usa a usam. inteligência Essa artificial. dependência. Porque, como ele disse, ele usou a inteligência artificial para auxiliar ele, não para fazer o trabalho Exatamente, dele. exatamente. Então é muito importante a gente saber que a inteligência artificial ela é importante sim para o nosso dia a dia, mas a maneira como nós usamos é mais Muito bem. importante ainda. A gente eu tava lá agora refletindo que a gente fez uma simulação, né? Eu Sim, fiz com sim. vocês, com a turma de vocês, sobre inteligência artificial. E é exatamente isso, é um recurso, né? A forma Não como a é gente utiliza alguma esse coisa pra recurso... ser dependente. Perfeito. Aí a Exatamente. dependência, ou então, realmente, às vezes, o uso inadequado, de fato, desse recurso pode ser algo ruim pra gente. E olha, Amanda, você estava falando também ainda há pouco, né, que quando o Davi falou sobre as pesquisas, que foi ali uma questão desafiadora na construção do projeto, você e a Grazi, assim, não se olharem, balançaram a cabeça. Por que também essa parte foi desafiadora para você? Porque, como antes de começar o podcast, eu tava conversando Aí. aqui com ela. A gente já tava em outro A podcast, gente já era tava em só outro nós podcast dois. antes. Mas antes de começar, a gente estava falando sobre como foi cansativo o processo até o dia do PMA. Porque no meu caso, tinha noites em que eu madrugava. Eu ia dormir 1 da manhã para acordar 5 da manhã pesquisando, fazendo pesquisas, porque a gente tinha esses ensaios do PMA. E assim, a gente sabe que esses ensaios serviam pra gente trabalhar nossa postura, nossa oratória. Só que para ter um debate de qualidade bem dinâmico, eu me sentia na obrigação de fazer pesquisas para que fluísse muito bem. Então, durante esse processo, eu pesquisava sobre os ensaios e também pesquisava sobre o assunto principal do dia da culminância. Perfeito. Então, acabou sendo um processo cansativo, mas muito gratificante. Então, por isso que a gente concordou assim tanto, porque o debate em si, as pesquisas, eram muito profundas, porque a gente tinha que trazer um material que fosse verdade e que fosse qualificado. De qualidade, né? Exato, fosse efetivo, digamos. Além disso, nós três estávamos no mesmo tema do PMA. Exatamente. A gente estava falando sobre expansão As- urbana e assentamentos Assentamentos precários. precários. Gente, eu vou falar uma coisa assim pra vocês, tá? Agora, como professor, eu vou confessar um lado. Sim. Todos os anos a gente senta, logo no início praticamente do ano letivo, para pensar sobre Nos o projeto temas. meio ambiente. A gente pensa ali nos possíveis temas. E eu, às vezes, quando professor, fico pensando, nossa, será que os nossos alunos vão alcançar Sim. isso aqui que a gente está pensando?
E eu gosto muito de quebrar minha cara quando eu vejo que vocês não só alcançam, mas vocês ultrapassam as nossas expectativas. Muito obrigada. Sabe? Esse ano a gente percebeu isso mais que nunca, mas também é muito interessante a gente pensar, né, até mesmo o fato de que a turma de vocês, o ano que vocês estão, a gente conseguiu, no ensino fundamental, anos finais, né, do 6º até o 8º, vocês conseguiram participar do projeto Meio Ambiente. Porque a gente sabe também que teve a questão da pandemia, né? A gente tem nossos alunos dos anos anteriores, que no caso estão hoje, por exemplo, no 9º ano, que não conseguiram participar das 3 etapas aqui nos anos finais, no ensino fundamental, que a gente chama de ensino fundamental 2, e vocês conseguiram participar dos 3. É muito interessante a gente ver essa evolução de vocês, essa construção, inclusive pensando nisso, assim, já que vocês, né, tiveram a oportunidade, o privilégio de participar desses 3 anos, eu queria saber, a gente pode começar pela Grazi, a mesma pergunta também eu queria estender a vocês, qual foi, assim, a relevância que vocês podem apontar, qual a importância que o projeto Meio Ambiente teve na vida de vocês, principalmente nesses anos finais, do 6º, 7º e 8º ano? Então, sobre a pergunta que o Thales fez, o PMA, ele traz uma bagagem muito grande pra gente como aluno, porque, por exemplo, o meu PMA do 6º ano foi de Ribeirinhos, e até hoje eu sei falar muito bem, sei me expressar muito bem em relação a eles. Então, o PMA, o EAI, que são as eletivas da inovação, os jogos pedagógicos que a gente ainda não citou, mas vai citar ainda, eles todos ajudam a gente a se formar como cidadão, como pessoa. Então, o PMA em si me alegra muito, porque eu sei que eu consigo aprender, me divertir e trabalhar as minhas habilidades durante o PMA. E retomando um pouco a fala que o professor Thales disse, que o PMA, ele tira aquele foco do meio ambiente ser só sobre a natureza. Sim. Ele também inclui muitos povos originários e povos tradicionais, porque, como a Grazi disse, nosso PMA do 6º ano foi sobre povos tradicionais. No meu caso, eu falei sobre as quebradeiras de coco, e foi muito legal, porque a gente fez uma pesquisa e até hoje eu me sinto no completo direito de falar sobre elas, porque Sim. o PMA, ele nos faz querer dar o nosso melhor, dar o melhor de si. Com certeza. Porque é aquela sensação de quando termina e você tira a nota máxima, É gratificante, muito é gratificante, muito bom. é muito satisfatório. Ou seja, ele treina a gente pra gente sempre buscar a nossa excelência, o A nosso nossa melhor. melhor. E foi muito bom o PMA do 6º ano, porque as quebradeiras de coco foram marcantes, porque depois da pandemia foi o nosso primeiro PMA depois de muito Depois tempo. de muito tempo. Ficou bem marcante pra gente. Porque tanto não tinha como fazer uma combinância Sim. durante a pandemia. Então, voltar pro PMA, voltar a fazer esses projetos, a pesquisa. Além disso, foram temas muito importantes que também ajudaram a gente no conteúdo da escola. Então, Realmente. os jogos pedagógicos, o PMA, sempre ajudam a gente a relembrar o que a gente está aprendendo. Então, se a gente está aprendendo sobre povos originários, o PMA é sobre povos originários e a gente pode falar sobre o que a gente aprendeu. olha, E é eu muito até- interessante. Posso continuar? já, Tá, vai. só quero completar Tudo uma bem. coisa, não vou acabar esquecendo. Mas olha, uma coisa muito interessante também, né, que quando a gente fala, a gente tinha muito esse receio, confesso, com a turma de vocês, porque como a gente precisava retomar essa questão do nosso projeto Meio Ambiente, a gente tinha um pouco de receio de que vocês não abraçassem. E foi um movimento muito bonito de perceber, né, que vocês abraçaram muito bem o projeto Meio Ambiente do 6º, acompanhei a turma do Davi do 6º ano também, perceber que vocês atuaram muito bem dentro desse cenário ao longo desses 3 anos, é algo muito gratificante. Davi, qual foi o seu assunto no 6º ano? Você lembra que você Era isso que eu ia falar, Tio, né? Eu ia falar que o PMA também é muito interessante porque ele traz temas assim, não esquecidos, mas de que deixam de lado, por exemplo. No 6º ano, eu me lembro claramente que eu acho que foi até o senhor que apresentou para nós, né? Sim. Cara, quando chegou, eu acho que era o 6º grupo, que é Quebradores de Coco do Babaçu, não é? Aham. Cara, Beijo pra Amanda. ninguém nunca tinha ouvido falar disso. Então, cara, foi algo assim fenomenal. O meu tema foi Ribeirinhos, né? E era como vocês já falaram, né? Foi o nosso primeiro PMA depois da pandemia. E eu confesso que eu levei porrada, né? Eu levei assim, um tapa na cara mesmo. Porque eu me lembro que foi junto com o pessoal da tarde e da manhã. Nossa, Né? isso é muito real. E, cara, Isso é uma maravilha, né, gente? Não, sério, foi um impacto muito grande porque antes da pandemia
a gente não tinha ainda tido esse contato, sabe? Com essa mistura. Porque agora, no Fundamental 2, durante a semana de provas, misturam as salas. Então, é uma ótima forma de fazer amigos. Mas misturar com a tarde foi algo completamente novo pra gente. E que foi muito interessante, porque o 6º ano é essa fase de entrada no Fundamental 2. Então, a gente começa a usar caneta, a gente começou também com o PMA. Então, foram muitos impactos, mas foram impactos positivos pra gente. E é muito importante pro desenvolvimento também, né? Com certeza. E é muito interessante falar também sobre a dinâmica de provas do Lato-Senso, porque eles misturam as salas e logo no 6º ano, Fundamental 2, eles já vão inserindo a caneta no nosso cotidiano. Por quê? Porque o Lato-Senso, desde sempre, ele já vai começando a nos preparar para o momento do vestibular. Com certeza. A sala de prova é um ambiente muito parecido com uma sala de vestibular. Porque, querendo ou não, você pode até conhecer algumas pessoas, mas você mistura completamente, você conhece pessoas novas. Além disso, se você perceber a trajetória de um aluno no Lato-Senso, você vai perceber que ele treina o aluno para ser uma boa pessoa. Ele treina o aluno para ser dedicado nos estudos. Ele treina o aluno para saber como agir em sociedade. Então, o PMA ajuda nisso, jogos pedagógicos, o estudo, os professores ajudam. Então, é tudo um conjunto para transformar as pessoas melhores. Tanto é que a gente tem até mesmo uma matéria específica para convivência em sociedade, né? Que é o LIDE. E, cara, é muito legal porque a saúde mental, né, essa maturidade emocional é algo, assim, muito importante. Realmente. Rapidinho. É que não é muito trabalhado. Você pode perceber a diferença do Lato-Senso quando você vê que ele trabalha questões que não são trabalhadas em outras escolas. A questão social do aluno. Isso não é muito comum você ver, não é? Então, o Lato-Senso dá essa atenção para o psicológico do aluno, dá essa atenção para como o aluno vai se portar em sociedade. É muito importante para você ver o diferencial que ele tem. Realmente. E o Lato-Senso, ele faz uma dinâmica em que eles nos tornam realmente cidadãos. Porque, querendo ou não, os projetos que a gente faz, as dinâmicas em sala de aula, as aulas que a gente tem, se a gente quiser realmente absorver todo o conteúdo, a gente vê que eles nos formam para ser pessoas dedicadas, para ser pessoas de bem, né, educadas, inteligentes e isso. Gente, eu preciso confessar que eu tô assim, sabe, como professor babando esse momento, sério, sabe? É uma realização tão grande, porque quando a gente pensa, né, nessas temáticas do projeto Meio Ambiente, por exemplo, as mulheres quebradeiras de coco, é justamente nesse sentido, é de dar oportunidade de a gente discutir povos que são muito importantes dentro do nosso país, né, dentro da nossa história, que são pouco discutidos, são invisibilizados. Perceber que vocês alcançaram e vocês guardam essa bagagem até hoje é algo assim fenomenal. Mas, Davi, eu tenho uma pergunta para te fazer, que tu estava falando um negócio agora há pouco e me deixou assim um pouco pensativo. Você estava falando da dinâmica no 6º ano de misturar, né? Vocês fizeram a apresentação durante os ensaios, era apenas para a turma de vocês. Então, cada equipe ali apresentava apenas para a sala. E no 6º ano vocês fizeram essa dinâmica de misturar os alunos da manhã com os alunos da tarde. Como é que você se sentiu e como é que você acha também que isso contribuiu para a sua formação, essa mistura, sabe? Eu confesso que foi um pouco de nervosismo, né? A gente não... Essa adversidade, né, sempre gera ali alguma coisa naquela pessoa. Mas eu achei muito interessante. Inclusive, o meu grupo... o senhor lembra do meu grupo, né? Eu também, cara, o nosso grupo, o tema não, mas o desafio principal ali era fazer um jornal. Eu não sei se pra vocês também foi isso, né? Cara, foi incrível. Pro meu grupo. Teve a maquete também, Sim, nossa. cara. A gente se reunia, a gente já saiu pra fazer. A gente ficava até de noite, a gente ficava até 11 horas fazendo esse projeto. Foi um esforço de cada um, foi incrível, sério. E a maquete eu também levei outra porrada. Porque, cara, eu me lembro claramente, né? O senhor se lembra ainda? Lembro. Era um papelão, né? Pintado de verde e uma listra azul passando. Aí a gente... Essa era a minha maquete, cara. Sério. Eu chegou lá na hora, todo mundo passando a minha maquete, foi a última. Era uma caixa com Lego. Era grama sintética, cara. Sinceramente, eu vou falar que a gente do nosso grupo, que tem algumas que não estudam mais na escola, algumas que ainda estudam, mas que a gente se esforçou ao máximo. Tipo, era o nosso primeiro PMA e a gente queria dar o nosso melhor. Então, a nossa maquete, a gente colou palito e pinta, e não pinta, e tira, e cola, e tinha...
tinha até villager, Uhum. sabe? Pra representar os ribeirinhos. Muito bom. Então, a gente tentou ao máximo trazer esse conhecimento para as outras pessoas. Porque não fica pensando que você, vou aprender só os ribeirinhos, vou aprender só as quebradeiras de coco. Não, com a apresentação dos outros grupos, você também aprende sobre os outros povos. Muito Então, bom. é um compartilhamento É uma de construção, conhecimento. né? Um trabalho em equipe muito legal. Eu queria falar um pouco do meu perrengue com a minha maquete, porque... Fale. Então, no 6º ano, foi até a professora Ana Beatriz que ela acompanhou o meu principal perrengue. Por quê? Se eu não me engano, o tema da nossa maquete era trazer as soluções para os povos originais, os problemas que eles passavam. E na minha maquete, o que a gente tinha pensado em fazer, o nosso projeto? Fazer uma televisão Eu lembro da maquete de Então, vocês. fazer uma televisão com as quebradeiras de coco tendo visibilidade para si. A gente queria fazer com que elas tivessem a visibilidade. Se eu não me engano, vocês fizeram até ali uma simulação de um protesto, não foi? Sim, porque a gente, primeiro, esse daí foi o segundo plano, foi o plano B. Porque o plano A deu muito errado. Porque a gente usou isopor, já começa por aí. Não pode! Exatamente. A gente usou o isopor porque era a nossa primeira vez fazendo uma maquete. Aí, primeiro que o corte ficou completamente errado. Ficou tudo muito torto. A professora Beatriz, ela até falou um pouco da gente, ela falou bem assim, isso não tá bom. Isso não tá bom. Se eu não me engano, ou foi a professora Ana Beatriz, ou foi a professora Catarina, que ela já saiu da escola, que ela era de redação. Eu não me lembro agora no momento, mas eu lembro que ela falou bem assim, isso não tá bom, isso não vai ser uma maquete muito boa. Aí, depois a gente fez esse plano A, que deu um pouco mais certo. A gente comprou, ainda usando isopor, uma plataforma de isopor, e aí a gente mudou um pouco. Eu fiz a parte em que a TV foi feita de papelão, material de papelão, e foi tudo pintado, assim, feito desenho com um jornal, fazendo uma reportagem sobre elas. E a minha equipe, ela ainda ajudou a fazer a pintura e fazer a encenação do protesto. A gente usou polis, bonecas polis, segurando cartazes com protesto, querendo mais visibilidade, falando dessa preservação. E eu queria só citar uma coisa, é que essas maquetes tinham o intuito de reutilizar. Então, por exemplo, a minha equipe, quando a gente foi montar essa maquete, a gente usou coisas que a gente usa fora, jogar fora, coisas que a gente não ia usar mais. Então, quando a gente foi montar esse projeto, era uma coisa que a gente pensava muito, que era não desperdiçar, que é um dos principais temas do PNA. Então, quando a gente teve esse impacto da maquete, porque era a primeira vez fazendo uma maquete também, a gente teve esse cuidado em pensar dessa forma para que a gente pudesse levar em consideração o tema, que era não poluir, se conscientizar em relação à poluição e também porque os ribeirinhos, eles sofrem muito com a poluição. Então, a gente queria trazer isso realmente para o nosso projeto. É muito interessante, gente, assim, ver essa discussão de vocês, sabe? Realmente ao perceber que vocês alcançaram tudo aquilo que a gente pensou. A gente esse ano, a Amanda estava comentando, né, sobre as maquetes, sobre a questão do jornal. Gente, o jornal de vocês deixou a gente tão surpreso. Eu lembro que a gente teve uma aluna na Cidade Nova, talvez a Amanda se recorde, que ela criou uma poesia e ela declamou no final, né, da apresentação dela. Foi muito boa sobre, eu acho que inclusive sobre os quilombolas, se eu não estou enganado. Sim, eu lembro que eu fiquei até um pouco arrepiada, porque foi muito boa a apresentação dela. Muito bonito, sabe? E é muito interessante ver essa questão dessa integração, né? A gente entrega algo para vocês, a gente orienta, é muito bom saber que vocês ouvem nós, né, os professores orientadores, os co-orientadores, mas que vocês vão muito além das nossas expectativas. E o legal, professor, é que sempre tem algo inesperado, né? Com certeza. Vai elevando o nível, assim. Por exemplo, no 6º ano, eu me lembro de estar lá na frente, com vergonha, porque o grupo que tinha vindo antes de mim era do mesmo tema. E eles precisaram muito mais. E, cara, depois foi indo pro 7º, pro 8º, e, cara, quando eu me vi, eu já tava debatendo, defendendo um estado, enfim, né? E uma coisa... tá, pode falar primeiro. Sobre como ele falou, porque tinha outros grupos com o mesmo tema que a gente, e isso causava, de certa forma, um nervosismo, porque nas nossas salas, com a mistura da manhã e da tarde, cada um recebia um grupo, e às vezes os grupos se repetiam dependendo da sala. Ou seja,
quando um apresentava primeiro, o segundo já ficava um pouco nervoso, porque é o mesmo tema sendo debatido por pessoas diferentes. Então, a qualidade do seu discurso vai influenciar muito. E isso é tão enriquecedor, sabe? Quando a gente começa a debater o mesmo Real. tema com pessoas que têm visões, né, em pesquisas, A estudos gente Diferente. trabalha a questão de opiniões, de pontos de Nossa, vista. sim. E se Trazendo vocês essa- forem parar pra pensar, o que a gente discute no 8º ano, vocês já fazem de certa forma, de uma maneira simples, claro, no 6º ano, né? Trazendo essa parte das opiniões, uma coisa que é importante ressaltar é que durante esses trabalhos em grupo é bom trazer o talento de cada um. Por exemplo, eu tinha um colega no meu grupo que eu era da tarde e eu fui pra manhã agora. Eu era da manhã, fui pra tarde um ano e eu voltei pra manhã. E aí, ele não gostava muito de falar em público, mas ele desenhava muito bem. Eu acho que ele é um dos melhores desenhistas que eu já vi. Então, como eu sabia que ele não gostava muito de falar em público, eu pedi pra ele fazer uma arte pro nosso jornal, que ficou linda. Foi um ribeirinho, uma canoa muito bonita, com um rio. E que ele pôde usar o talento dele. E aí eu Muito bem. coloquei um pouco menos pra ele falar, já que ele não gostava. Então ele conseguiu contribuir de uma forma muito boa, significativa e conseguiu ajudar a gente na hora da fala. Então é muito bom trabalhar o talento de cada aluno. Graça, eu lembro que no PMA de vocês, 6º ano, né, quando acabou tudo, eu mandei mensagem para a nossa supervisora falando assim, eu falei, meu Deus, nossos alunos são muito talentosos, a gente precisa explorar tudo que eles conseguem fazer. Nem Porque um a pouco gente... emocionado com a Não, gente. vocês sabem, né? Eu nem sou babão de vocês, não. Mas olha, eu lembro que eu saí falando assim que vocês realmente são muito talentosos. É interessante isso que a Grazi falou, porque a gente tem muitas formas de aprendizagem, Com né? certeza. Como professor a gente percebe isso e a gente é muito importante e a gente valorizar isso em vocês, né? Reconhecer que às vezes um aluno tem uma aptidão que é ímpar para desenho, às vezes um aluno tem uma aptidão que é muito boa para escrever uma poesia, uma música, Verdade, para gente. falar em público, né? Nós temos várias formas ali de expressão. As pessoas, quando a gente fala de linguagem, de comunicação, né, no nosso próprio PMA a gente sente um pouco disso, que o PMA é muito além disso aqui, ó, da fala, vai, né, nossa, de como é que a com pessoa certeza. ela se expressa com o seu corpo durante um discurso, por exemplo, por meio de desenho, por meio de E dessas sobre formas. essa questão de trabalho em equipe, durante as minhas equipes que eu já passei no PMA, eu sempre assumi a liderança, sempre Eu fui a também. líder do PMA. Nesse último PMA agora, que a questão da liderança não foi tão levada em conta, porque era cada um com a sua pesquisa. Porque era cada um por Sim, si. era cada um por si. Só que nos anos passados, 6º e 7º ano, eu participei de equipes que cada um tinha a sua individualidade. Cada um tinha a sua forma de se expressar. E, querendo ou não, eu sempre procurei muito, eu me preocupava muito na harmonia da equipe. Nossa, Por quê? definitivamente. Isso é um Eu- trabalho de um líder, porque, tipo... Desculpa te contar, mas é só citar uma coisa que uma pessoa que ela é escolhida para liderança, ela tem que saber liderar. Então, quando você é escolhido, você tem uma pressão, mas quando você é realmente um líder, você sabe lidar com isso. Foi por isso que no meu PMA do 6º ano e do 7º, eu tentei levar em consideração o talento de cada um, como cada um se sentia confortável, porque não dá pra render um projeto onde as pessoas estão fazendo uma coisa que elas não gostam, que elas não querem. Sim, Então, como líder, levar em consideração o talento de cada um, que cada um gosta, porque todos são pessoas diferentes, é muito importante. E ser líder é isso, né? É aquela pessoa que vai bater de frente quando o grupo tá passando por quando alguma tá passando adversidade, dificuldade. né? Vai, Porque- Fernanda, desculpa. Tudo bem. A dinâmica que eu sempre procuro ter com a minha equipe é tentar conversar. Uhum. Eu tento conversar com as pessoas antes de qualquer coisa. Por quê? Porque o líder é isso, não é você chegar lá e mandar fazer tudo e pronto. Você também tem que começar a entender o ponto de vista dos integrantes da sua equipe. Apoiar ele. Porque o líder, ele não só manda, ele junta, ele Ele lidera. ajuda. Ele lidera, porque eu tive colegas que eles tinham dificuldade na fala, tinham timidez, muita timidez para falar ao público. E durante os momentos que a gente tinha para ensaiar, para nosso PMA, para nossa apresentação, eu sempre tentava praticar essa fala com eles. Eu Nossa, pedi sim. ajuda de outros colegas para fingir uma plateia improvisada para eles e colocava eles lá na frente para falar. E durante o PMA do 6º ano, eu trabalhei com pessoas que... Tinha pessoas
diversos tipos. Pessoas ansiosas, pessoas que tinham medo de falar em público, pessoas tímidas, pessoas que às vezes, querendo ou não estavam muito interessadas, porque sempre tem alguém, sempre tem alguém que não tá muito interessado em participar do projeto. Só que no dia, tudo dava certo. Ainda bem, tudo dava certo. É muito Uma coisa- interessante, só comentando, que vocês, né, quando a gente coloca, a gente distribui esse papel para vocês de liderança, é muito interessante a gente perceber esse movimento mesmo, né? A sensibilidade que vocês desenvolvem dentro desse papel. Porque às vezes nós, como professores, a gente não tem o tempo hábil para alcançar todos os nossos alunos. Sim. E aí quando vocês chegam conosco e falam, né, sobre um determinado colega ou uma colega que está enfrentando uma dificuldade, seja para se organizar em relação à pesquisa. É libertador, né? Seja também para verificar uma coisa que o Davi falou ainda há pouco que me chamou muita atenção, tinha até anotado aqui para citar, a questão das fake news, né? Sim. Porque a Sim. pesquisa é uma etapa crucial. Não adianta, assim, tem gente que quer pular a etapa da pesquisa. Só que não adianta, Não dá. você precisa ter Sim. um bom referencial, ter uma boa pesquisa para poder embasar tudo aquilo que você vai falar depois. Senão Até pode porque chegar não sempre adianta- no improviso. Até porque não adianta nada, né? Você chegar lá um dia antes pesquisar tudo. Eu, inclusive, eu tive um amigo que fez isso, acredite, tio. Nossa, eu ia sentir um peso na consciência enorme. E uma coisa que era o que eu ia citar, que o tio Thales falou, perdoa, é que... Nossa, eu esqueci o que eu ia falar. Deixa no off, deixa no off. Ó, Ah, tá. É que o Lato Senso trabalha os alunos para ter uma pose de liderança. O Lato Senso cria líderes, ele trabalha com a gente, né, em toda a caminhada para nós sermos pessoas que ajudem as outras, pessoas boas mesmo. E eu confesso que ao longo dos anos em que nas minhas equipes eu era líder, eu realmente desenvolvi um senso de sensibilidade muito grande, porque antes eu ligava só pra mim, né? O que eu tava fazendo ali era pra mim e pronto. Só que quando eu fui colocada no papel de líder, eu percebi que eu tinha que não importar só comigo mesma, mas como me importar com os outros, porque eles estavam na minha equipe, de certa forma eles estavam na minha responsabilidade. E é muito legal, né? Ver esses outros mundos, como cada pessoa é diferente, vai ser tratada de uma forma diferente. ó. Mas agora eu quero fazer uma observação aqui. A gente está falando sobre o projeto meio ambiente. Projeto Fêmea. Cortando. Agora fazendo uma observação, a gente está falando aqui sobre o projeto meio ambiente, né? Que se dependesse de mim, a gente falaria dele por horas. Mas nós temos uma outra atividade que está chegando, que está batendo aí na porta, que são os jogos pedagógicos. Davi, Polêmico, tio. quais são as suas expectativas para os jogos pedagógicos desse ano? Ai, eu tô realmente muito animado, né? Porque os jogos pedagógicos é uma Olimpíada do Lato Senso, né? Realmente. O Lato Senso não tem... Como é que chama aquele dos esportes? Interclasse. Não tem interclasse, mas a gente tem os jogos pedagógicos e a gente Que é tão bom gosta, quanto. assim. Vale lembrar. É muito bom, é incrível. Tipo, nas interclasses, normalmente o pessoal joga, tipo, jogos queimados, Sala contra futebol, sala. etc. A gente revisa o conteúdo enquanto a gente se diverte e a gente ainda consegue criar um senso de competitividade com as outras pessoas do grupo. Então Muito é grande. incrível. E é muito legal a gente ver o cenário que é criado para os jogos pedagógicos, Sim. porque dependendo da matéria, cada sala é personalizada com o tema do E que nem- do que a gente vai falar sobre. E que nem no PMA são, tipo, temas. Por exemplo, o último Jogos Pedagógicos foi de... Foi o Império Inca que você foi participava. Nossa, do Tesouro Sim. Perdido, Sim. sim. Então, tipo, o Lato Senso tem essa sensibilidade em trazer um tema pra gente ficar cada vez mais entrosado com os jogos pedagógicos. E olha, não querendo falar nada, mas o tema desse ano Tá vai bom. ser Olha. muito bom Vou e vocês começar não aqui, perdem vou- por esperar, viu? vou Só que eu não começar posso soltar muito spoiler, senão a Rafa que tá ali vai Pode soltar, brigar pode comigo, mas tá Não vou falar incrível. nada, mas vou falar que eu consegui um spoiler, tá? Do tema. Não vou falar o tema, Pô, mas Meu que Deus. tá muito legal. Sério, gente. Depois você É- passa o nome de quem te falou pra Rafa, que ela vai, ó, puxar a orelha. Ou não passa informação pra Nos bastidores, Não. né? Nos Os bastidores. bastidores, mas não, gente, só tenho que dar esse ponto que o Lato Senso cuida muito dessa parte pra gente se sentir bem dentro, bem entrosado com os jogos pedagógicos. Verdade, né? E os professores também, eles são muito acolhedores. Sim, eles entram na
vibe. Por exemplo, o do ano passado, os professores incorporavam os jogos mesmos. Foi muito legal, eram dinâmicas muito legais. E também, durante as etapas, quando a gente vai concluindo uma etapa do jogo pedagógico, que são de acordo com as matérias, a gente ganha vários adesivos que a gente já concluiu, a gente passou naquela fase. E ano passado, não querendo falar nada, mas nas salas de ciências, por exemplo, o teto era uma sala que estava toda vermelha, tinha materiais para ciências mesmo e a gente tinha que resolver problemas e responder perguntas. Pra mim, foi a melhor sala, eu me diverti muito na sala porque é de melhor ciências. disciplina, né? Vamos combinar. E o legal, né, é que os jogos pedagógicos é um momento de explorar a escola, né? Eu não sei se só eu percebo isso. Definitivamente. Uma coisa que eu acabei de perceber é que os jogos pedagógicos são diferentes em cada unidade. Tipo, o meu de ciências foi essa vibe de responder perguntas, mas que era tipo assim, era um sorteio, cada um recebia um número sorteado. Aí, tipo, não era uma sala vermelha, mas que era bem organizadinho. Aí cada um escolhia um nome, sabe? Então, é muito legal que cada um tem sua pegada, né? Cada um tem sua pegada. A minha sala decorar, né, as salas, aí as salas ficaram temáticas. A minha sala mesmo era um estilo de debate, até. Onde a gente tinha uma lousa que nem, sei lá, o show do milhão. Né? Não é tipo isso. Segundos, não é? Era uma parada assim. Aí a gente ia com o pincel lá, escrevia e já apagava pra próxima. Foi muito legal. A gente era bem assim, cada um recebia um número, de 1 a 3, dependendo do grupo. Aí sorteava um número, e aí esse número ia lá na frente, que a gente fez uma roda e a gente se levantava e ficava no meio da sala. Aí dava uma lousa pra gente responder. Aí fazia uma pergunta, a gente tinha que responder, se não me engano, em 10 segundos. Sim. E quando terminasse de responder, virava. Cada equipe com seu número. Gente, e nos jogos pedagógicos eu fico ligado no 220. Eu tava assim, gritando. Dá um medo, tio. Gente, a gente fica muito nervoso. E é uma coisa que o Lato Senso também trabalha, que é o nosso nervosismo sob pressão. Então, tipo, durante os jogos pedagógicos a gente fica, meu Deus, ela da minha equipe vai errada, vai acertar e não... E agora, né? Agora tem uma última pergunta pra vocês, porque o nosso... Vocês acreditam que o nosso podcast já tá quase acabando? Já? Mentira, sério? Já passou muito tempo e parece que acabou de né, a nossa conversa. Mas assim, eu tenho tenho 2 perguntinhas pra vocês. A primeira eu queria saber como vocês acham que os jogos pedagógicos ajudam vocês, né, quanto alunos, quanto adolescentes, a lidar com outras pessoas, às vezes, diferentes de vocês. Vamos fazer assim, a gente deixa o Davi responder, Sim. depois a Amanda e depois você, aí depois a gente começa desse jeito, tá bom? Tá bom. Não, próxima pergunta. Cara, os jogos pedagógicos é muito legal porque é uma revisão de todo ano, né? Sim. É algo assim fenomenal. E você se encontra em um momento em que ali não existe essa do trabalho sozinho. A gente tem quantas matérias? Umas 8? E, cara, é 8 matérias pro ano inteiro. Eu mesmo, sempre que me reunia lá com o meu grupo, eu já demarcava quem é que ia quem. E eu já também falava, olha, tá tudo bem se não conseguir, que alguém vai dar apoio. Sim. Cara, no 6º ano, eu não sei se o senhor chegou a ver, mas o meu grupo foi um grupo, assim, fenomenal, né? A gente conseguiu trabalhar em uma situação diversa, né? E, cara, esse jogos pedagógicos me marcou muito, porque eu me lembro de claramente acordar 3 horas da manhã. Eu não, assim... Eu tava muito ansioso. Não, detalhe, eu fui dormir. Espertinho, né? Bem espertinho. Tem que levar. Tipo, no 6º ano, eu também tava na tarde. Ano passado eu já tinha voltado pra manhã, mas no 6º eu tava na tarde. No PM. Pode falar. Só uma coisa, pra ter noção, eu sempre acordava cedo, mesmo estando na tarde, né? Pra não perder o ritmo. Eu acordei, eu ficava acordando, eu não conseguia dormir. Eu acordava, fazia uma revisão, voltava a dormir. E eu acordava e meu Deus, será que o pessoal do meu grupo já revisou isso aqui? Será que o pessoal do meu grupo vai chegar? Será que alguém não vem? E observação, teve uma pessoa que faltou. Meu Deus. Então, E pois é. Ainda bem que temos disciplina socioemocional pra lidar com tudo isso. Aguenta o coração. Mas eu tenho que levar em consideração o socioemocional porque me ajudou muito. Porque foi desenvolvendo tem várias técnicas, né? Com os jogos pedagógicos, e então foi muito bom também. E vai fazer a gente se compreender melhor também, Sim, né? De com certa certeza. forma, a gente, com as dinâmicas em sala, a gente vai se
conhecendo melhor. E voltando rapidinho um pouco no assunto do PMA, de ser muito ansioso, no PMA desse ano, como era uma coisa nova, eu lembro que eu também acordei muito cedo. Eu dormi, na verdade não foi nem que eu acordei muito cedo, foi que eu acordei no horário que era pra acordar, só que eu tava sem sono algum, sendo que na noite passada eu ainda tava revisando um pouco o meu assunto, e eu fui dormir, eu acho que era 1 da manhã também. Eu tava fazendo isso, eu ainda tava pesquisando noite passada. Nossa, eu acordei um pouco antes de 5 da manhã, porque eu pensava bem assim, eu moro mais perto aqui da Adrianópolis, por isso que eu sou dessa unidade. E aí eu nunca tinha, foi a primeira vez que eu visitei a unidade da Ponta Negra. E aí, meu Deus, você deve ser muito longe. Nossa, como é que é lá? Eu acordei cedo, me arrumei 5h30, eu já tava pronta. Saí de casa 5h30 pra ver se eu chegava lá pelo menos 6h30, porque eu não sabia, nunca tinha conhecido. E foi uma experiência totalmente nova, principalmente para os alunos do Adrianópolis e da Cidade Nova. Eu também não vejo a hora de um laticínio da vida, laticínio, né? Chegar numa Adrianópolis, Cidade Nova. Sim, o laticínio é na Adrianópolis e eu vou ficar muito honrada em apresentar pra vocês que coração. Gente, é muito bom isso que vocês estão falando, porque assim, à medida que a gente lida com outras pessoas, a gente se reconhece e acaba descobrindo coisas às vezes sobre a gente que a gente não fazia ideia, né? Lidar com o outro é desafiador, mas é muito importante também. Ó, a última pergunta que eu tenho a fazer para vocês, a gente pode agora começar pela Grazi. Eu queria, na verdade, que vocês deixassem um recadinho para os nossos alunos, né, que estão aí atualmente no 6º, 7º ano, que vão participar dessas experiências que vocês participaram e citaram aqui, como o PMA, os Jogos Pedagógicos, e que vocês pudessem aí deixar uma mensagem de apoio, de incentivo para eles. Gente, a coisa principal que eu quero frisar é: não tenham medo. Vocês vão experimentar muitas coisas novas. Vai ser uma novidade, uma bomba pra vocês. Mas que do mesmo jeito que eu, que a Amanda e que o Davi nos adaptamos, vocês também vão. Então não tenham medo de experimentar, não tenham medo de participar, não tenham medo de dar o melhor de si, porque é isso que vai fazer a pena. Por exemplo, agora eu tô no 8º e eu olho pro 6º ano e eu vejo, nossa, eu fui muito bem. Eu dei o melhor de mim. Eu fiz valer a pena toda a minha pesquisa, todo o meu trabalho. E hoje em dia eu vejo que foi muito bom pra mim como pessoa. Então não tenham medo, estudem mesmo, aproveitem mesmo. Sim. Amanda. Certo. Gente, é muito importante que vocês entendam que não precisa ter medo do PMA. O PMA, de certa forma, o PMA, Jogos Pedagógicos, qualquer atividade em sala de aula, não é pra você ter medo, é pra você se desenvolver. Você pode ficar ansioso, ficar nervoso, mas no final vocês precisam saber que é muito boa a sensação de se realizar. Porque durante o PMA é importante a gente lembrar que você tem oportunidade para se otimizar, para você conhecer novas pessoas e se desenvolver como pessoa, como cidadão. E então, quando vocês forem participar do PMA, 6º ano, 7º ano, 8º ano, preparem-se, deem o melhor de si, para quando vocês chegarem no final, vocês não terem nenhum arrependimento e se deparar com essa excelência. Davi? É muito importante também ressaltar que não é o fim do mundo, né? O PMA, a gente aqui, né, a gente tem várias etapas, e essas etapas são justamente para acalmar a pessoa. Da mesma forma que vocês têm medo de, por exemplo, falar em público, aparecer em vídeos, a outra pessoa que está do teu lado também tem, né? É muito importante ressaltar que é necessário sempre você estar em paz, né? Eu não sei se é só eu que tenho isso, mas sempre antes de uma prova, de algum evento muito importante, eu faço questão de resolver tudo que eu tenho para resolver, para eu não ter nenhum problema, nada, para eu não ser bombardeado com aqueles pensamentos tipo, ai, será que eu vou conseguir, né? Inclusive, a gente também trabalha isso no PS, né? No programa... E hoje em dia é o LIVE. Sim. E que uma coisa que é muito importante citar também é que durante esses projetos, como o Projeto Meio Ambiente e os Jogos Pedagógicos, você tem uma jornada de autoconhecimento. Sim. Por exemplo, eu era uma pessoa muito ansiosa e durante esses anos eu fui trabalhando isso com o PMA. Então, a partir do momento que você chega aqui no hoje e que você percebe, você se conhece. Por exemplo, no PMA nesse do 8º ano, não fiquei nem um pouco nervosa, consegui trabalhar da melhor maneira possível, porque os outros anos foram me preparando para esse ano, os outros anos foram me ajudando a me autoconhecer. Então, não fiquem com medo, e uma coisa que eu digo, aproveitem muito, vocês vão gostar muito se vocês entregarem vocês mesmos pro PMA. E também uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que, para você não ter medo, é importante você lembrar que ninguém ali é diferente do outro.
Ninguém ali tá em um nível diferente ou é uma pessoa muito incrível pra você. Sim. Porque todo mundo ali tá tendo um tipo de aprendizado, todo mundo ali tá passando pela mesma coisa que você. Pode até parecer que a pessoa não tá nervosa, não tá ansiosa, mas ela com certeza tá. Porque querendo ou não, a gente se sente ali muito ansioso para participar ou ansioso até no momento da fala. Então é importante vocês pensarem que vocês não são diferentes de ninguém e ninguém é diferente de você. Porque você não precisa se sentir estranho quando você tá muito nervoso. As pessoas vão te ajudar de certa forma. Todos estão. É uma coisa muito importante para todos os que estão participando. Então, não ache que é só você que está nervoso. Vai estar todo mundo. Alguns menos, alguns mais. Mas lembre-se que é para você dar o seu melhor. Gente, olha, eu gostaria de agradecer muito, né, Agradeço. a participação de vocês. Realmente, como professor, esse momento foi completamente realizador na minha vida profissional, sabe? Eu acho que a gente tirar esse momento para ouvir vocês, ouvir um pouco das experiências de vocês, nos faz, às vezes, até mesmo querer repensar algumas coisas, mas principalmente com o intuito de melhorar o que vocês já apontam nesse momento, né, que é algo bom. É muito maravilhoso, marcante perceber que os nossos objetivos, com os nossos projetos, com as nossas atividades, são alcançados. Quero agradecer a participação de vocês por esse Muito momento obrigada. realmente. Nós que agradecemos, Chico. Foi maravilhoso, agradecer a supervisão pelo convite Uhum. e agradecer a todos os nossos ouvintes, né, que vocês possam aí, dentro de tudo aquilo que foi comentado nesse episódio de hoje, que vocês possam se sentir motivados, aqueles que vão participar pela primeira vez da experiência do projeto Meio Ambiente e também, né, dos nossos jogos pedagógicos, que vocês possam se sentir abraçados, né, que os nossos alunos falaram, Uhum. manter a calma, viver essa etapa e viver com muita magnitude, né, como os nossos meninos comentaram. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, tá Eu bom? também queria agradecer um pouco porque é nossa estreia, que todos nós aqui somos Sim, estreantes sim. no podcast. E eu quero agradecer a vocês por ter tido a honra Com de certeza. participar com vocês. Participar com o Davi e com a Amanda. Eu já conheci a Amanda, a primeira vez que eu falo com o Davi. Mas que são estudantes maravilhosos. Ainda não tive a oportunidade de ter aula com o Thales, mas eu tenho certeza, só pelo que eu ouvi, que ele é um ótimo professor. Agradecer pelo Lato Senso, por sempre ter me ajudado. Eu estudo aqui a minha vida toda e sempre que eu posso, eu vejo que ele mudou muita coisa na minha vida. Então, agradecer a todos que ajudaram até aqui. E eu Agradecer também, ao né? professor. Eu queria também falar que eu me sinto honrado em participar contigo, com a Amanda, que eu já conhecia, né? E com esse professor fantástico que eu tive a honra, né, de conhecer no 6º ano e revê-lo, né, no PMA. Eu agradecer também ao Lato Senso, né, e toda a sua equipe que, cara, sempre que tem alguma diversidade, eu converso com os orientadores, eu me sinto super acolhido. Nossa, com certeza. Os professores, os orientadores, coordenadores sempre ajudam os alunos. Eu consigo perceber isso porque sempre me ajudam. Então eu sei que eu posso contar com o meu professor se eu tiver alguma dúvida durante o PMA, se eu não estiver conseguindo. Professor, me ajuda, por favor. Eles ajudam, eles guiam a gente pra gente ter um resultado gratificante e muito bom. Porque, Então é querendo ou isso, não, gente. Ó, sim. a gente fica com uma mensagem final, né? Que vocês podem contar com os professores, com as nossas, os nossos orientadores, a coordenação. Principalmente também contem uns com os outros, né? À medida que a Sim. gente se depara com o outro, como eu disse ainda há pouco, a gente aprende um pouco mais sobre a gente. Então, gente, esse foi o nosso LatoCast de hoje. Muito obrigado. Um forte abraço a todos os nossos Beijão, ouvintes. gente. Tchau. Até a